Olá, amigos, estamos aqui para começar mais um Ponto a Ponto e hoje recebendo Cosme Márcio, que está aqui na nossa cidade, veio para um seminário e nos deixou muito felizes com essa oportunidade de conversar um pouquinho com ele sobre a doutrina espírita, especialmente pelos 160 anos do Livro dos Espíritos, dessa obra tão completa. Cosme, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui, principalmente nessa data, né, em que comemoramos aí os 160 anos da obra mais importante, a obra que deu origem ao próprio Espiritismo. Dentro da obra, a gente trata diversos assuntos, né, do nosso cotidiano, várias questões. E aí, uma das questões que a gente vê é a questão da virtude, dos defeitos. Dentro do que a obra nos traz, se isso é uma questão de percepção, de ponto de vista ou de crença. Na verdade, na própria história da filosofia, quando se tenta entender o ser humano do ponto de vista que a gente chama moral, compreender os aspectos morais de qualquer pessoa, é muito comum se trabalhar com esses dois conceitos. O conceito de virtude, que já nasce na Grécia Antiga, e o conceito de vícios, que seria o oposto da virtude. Então, por exemplo, a coragem, uma virtude, a covardia, um vício. Então, quando você olha nessa perspectiva, esses dois conceitos nos ajudam a identificar em nós essas qualidades. E no momento em que a gente é capaz de identificar o quanto estamos nos aproximando da virtude, o quanto não estamos nos distanciando do vício, significa que nós temos um padrão de referência para melhorarmos a nossa conduta. Por isso, em toda a história do pensamento humano, essa visão de virtude e vícios, que já está na filosofia, já está em Sócrates, já está em Platão, já está em Aristóteles, vai estar em Jesus e depois em tantos pensadores, é porque essa forma de analisar o ser humano tem sido muito adequada para a nossa compreensão. É claro que você poderia encontrar outras formas de olhar para o indivíduo, mas essa tem dado muito certo. Quando o ser humano identifica em você essas potencialidades ou esses recursos que levam o indivíduo a ser mais feliz, a encontrar uma vida melhor, que é o que se chama de virtude. A virtude são esses elementos que levam você a fazer as melhores escolhas, a alcançar uma felicidade mais definitiva, mais derradeira, a pensar no outro, a ter uma vida social mais equilibrada. Então a virtude tem esse propósito de levar a uma vida mais feliz. Por isso os gregos já diziam, vida virtuosa, vida feliz. Então esses conceitos de virtude e vício, ele tem se mostrado muito útil para todo mundo. Claro que você pode dizer, bom, isso faz parte de alguma concepção, de alguma teoria, o que não faz? Tudo depende de alguma concepção teórica, de alguma análise que você venha a fazer. Como essa tem sido tão útil para a humanidade, por que não continuar usando? É um parâmetro bastante eficiente, né? Exatamente. Se ela é eficiente, tem dado certo, a gente tem aprendido a olhar o ser humano dessa forma e ganhado um bom resultado em termos de vida melhor, de vida feliz, por que não continuar com esta visão, com esse ponto de vista de olhar o ser humano como sendo formado de virtudes e vícios? A gente sempre tem uma concepção muito particular de Deus, né? Acho que cada um tem ali o seu conceito, de acordo com as religiões, cada um também tem ali a sua formação. E no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus, né? Aí eu queria perguntar, qual é a melhor definição de Deus? Na verdade, pela sua primeira pergunta, eu já poderia dizer, claro que se você disser qual é a melhor, alguém que está ouvindo vai dizer, mas peraí, por que esta é a melhor? Quer dizer, existem concepções de Deus segundo determinado ponto de vista filosófico, segundo alguma ciência, alguma filosofia. Então, dizer é melhor pode parecer uma grande pretensão, porque alguém que discorda vai dizer, por que essa sua proposta é melhor? Na verdade, a gente deve evitar esse tipo de julgamento de valor. A gente não deve dizer isso é melhor, essa posição é melhor do que a outra. Você deve apresentar o seu ponto de vista. E cabe às pessoas, ao analisar, descobrir, olha, esse ponto de vista me foi muito útil, me fez entender melhor a ideia de Deus. É um ponto de vista que a razão se sentiu confortável em aceitar, que é o que faz Kardec no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Ele coloca um ponto de vista sobre Deus, que é o ponto de vista espírita, dos espíritos e de Kardec, que é muito racional.
que é um ponto de vista que responde a muitas perguntas, que nos ajuda a entender melhor o papel de Deus no próprio universo. Deus como inteligência suprema, como causa primária. Então é um ponto de vista, que é o ponto de vista espírita, que ajuda o indivíduo a ter uma compreensão melhor da vida, do universo. Agora, se é o melhor, certamente alguém que pensa diferente não gostaria que se usasse essa expressão, se é melhor ou pior. É um ponto de vista que é o ponto de vista espírita. Do ponto de vista do espírita, é claro que o espírita considera esse, para ele, o melhor ponto de vista, mas ele tem que respeitar o ponto de vista alheio. E são exatamente os diversos pontos de vista sobre Deus que faz com que a gente tenha cada vez mais uma compreensão de Deus, comparando as propostas diferentes, as visões diferentes, e cada um fazendo a escolha daquela visão, daquele ponto de vista que ele considera mais adequado para a sua própria compreensão. Para quem não conhece a doutrina e quando vou falar o nome de Allan Kardec, às vezes fica meio confuso qual é o papel de Allan Kardec dentro da doutrina espírita. E às vezes, quando a gente explica, ele é o codificador, quando as pessoas não entendem bem o sentido desse codificador. Na verdade, essa palavra a gente não sabe bem. Eu andei fazendo algumas pesquisas também, nunca encontrei nenhum autor, nenhum texto que explicasse até a origem dessa expressão. Porque, rigorosamente falando, se a gente for pegar o que significa a palavra codificador, olhar no dicionário, na etimologia da palavra e verificar os usos que são dados a essa palavra, a gente rigorosamente não deveria dizer que ele é o codificador. Por uma razão muito simples, a palavra codificador está ligada a código. O espiritismo é uma ciência, nenhuma ciência é um código. Você não diz, por exemplo, da teoria da relatividade de Einstein que ela é um código. De um eletromagnetismo de Maxwell, que é uma física consagrada, que ele é um código. Da mecânica quântica, outra área da física consagrada, que ela é um código. Da teoria da evolução de Charles Darwin, que ele é um código. Porque um código é algo relativamente arbitrário, por isso que a gente fala o Código Civil, o Código Penal. O código é o resultado da construção humana por votação, por escolha. Uma lei científica não depende de votação ou de escolha. A gente não vai votar se a gravidade vale ou não vale. Uma lei científica tem a pretensão de uma verdade. Um código não tem a pretensão de uma verdade. Então a palavra etimologicamente ela poderia gerar uma confusão de que o espiritismo é um código. O espiritismo não é um código, é uma ciência. Uma ciência tem leis, que são leis que explicam os fenômenos naturais. São leis naturais. É a visão de compreender o espírito, a alma, segundo leis naturais, e não segundo um código arbitrário. Então, embora etimologicamente a palavra apresente essa dificuldade, você não consegue, quando você olha para a palavra entender, essa palavra não foi usada na época de Kardec pelos espíritas de sua época, pelos espíritos de sua época, e não aparece na própria obra dele. Quando faziam referência a Kardec, diziam que Kardec era um dos autores da obra, um dos criadores, junto com os espíritos, da própria doutrina espírita. Então ele é um dos responsáveis pela doutrina espírita, junto com os espíritos. Ele vai dizer no capítulo da obra Gênese, o primeiro capítulo chamado Caráter da Revelação Espírita, ele vai dizer o papel dos homens e dos espíritos na construção do espiritismo. Então ele deixa claro que o espiritismo foi criado a 4 mãos. As mãos dos homens, em particular Allan Kardec, e as mãos dos espíritos. Então, na verdade, ele é um dos criadores desta ciência, desta filosofia, junto com os espíritos. Mas essa palavra acabou não pegando no movimento espírita brasileiro, em especial, que acabou usando a palavra codificador. Então, a gente usa a palavra codificador no movimento, e ela pegou para dizer que ele é o responsável pelas obras fundamentais aí do espiritismo. Né? Mas, claro, como as palavras elas não têm significado verdadeiro, é o uso que dá o significado, como as pessoas usam a palavra codificador para designar o trabalho dele, esse uso acabou pegando. Mas etimologicamente o uso não seria para um purista da etimologia, ele não gostaria muito de usar essa palavra. Ele preferia usar aquilo que Kardec deixa claro no primeiro capítulo da Gênese. A doutrina espírita é uma doutrina científico-filosófica de criação dos homens e dos espíritos. Então, os homens que participaram de sua elaboração
são criadores dessa doutrina junto com os espíritos. Então é uma doutrina de 4 mãos, criada pelos espíritos e pelos homens. Então ele é um desses criadores. Mas, como eu disse, a palavra codificador acabou pegando no sentido de que ele é o responsável pelas obras fundamentais do espiritismo. Coube a ele pegar o pensamento dos espíritos, reunir esse pensamento num sistema científico-filosófico que está presente em suas obras. Daí, acabou usando a palavra codificador para designar esse trabalho de reunir o pensamento dos espíritos numa estrutura filosófica, criando, então, essa doutrina que ele chamou de espiritismo. Inclusive, a própria palavra espiritismo, em francês, foi por ele criada. Então, ele criou a palavra em francês, espiritismo, para designar a doutrina que ele apresenta nessas obras. Okay? Talvez essa expressão do codificador tenha sido por causa do cuidado que ele teve de associar, né, dele como um profissional conhecido e respeitado do criador da doutrina. Ou talvez ela tenha surgido pelos próprios frequentadores. Foi muito comum, por exemplo, se você vai para a história do espiritismo nascente no Brasil, principalmente, é um espiritismo que nasceu aqui, já no final do século XIX, o espiritismo já surge aqui, e o grupo que se dedicava ao espiritismo aqui, naquela época, tinha que saber francês, porque as obras eram em francês. E eram advogados, eram médicos. Então, talvez essas pessoas tenham usado a palavra codificador por conta da própria profissão, de chamar de código uma construção daquele tipo, porque tem leis, Kardec fala em leis morais, e talvez daí alguém tenha proposto um código. Né? Talvez tenha surgido aí na história do movimento espírita, talvez seja isso, quer dizer, as pessoas quando olharam para a obra e viram que lá tem leis, não pensaram como lei científica, pensaram como leis no sentido de código, como era no direito ou numa outra área. Mas o espiritismo é absolutamente diferente do direito. Não se trata de leis formuladas pelos homens para regular uma sociedade, se trata de estudar leis naturais. É uma ciência, não é um código civil, não é uma estrutura do direito. Então são coisas distintas, né? Mas a gente não sabe, a palavra surgiu, acabou pegando e todo mundo usa, hoje talvez para designar o conjunto da obra que ele deixou para nós. Que obra, né? Que obra! Como é que a gente pode entender a expressão quando diz que os espíritos foram criados simples e ignorantes? Esse é algo muito importante, porque se você estuda dentro da filosofia, uma filosofia espiritualista que se apoia na ideia de um Deus perfeito, tudo que um ser perfeito cria não pode ser imperfeito, no sentido de defeito ou falta. Então você não pode dizer, Deus criou o espírito com defeito ou com falta, não faria sentido. Spinoza, um grande filósofo materialista, ele vai dizer que toda realidade é perfeição. Ele vai dizer, por realidade e por perfeição, a gente deve entender a mesma coisa. A realidade é obra de Deus, então ela é sempre perfeita. Não tem defeito ou falta na obra de Deus. Daí Kardec e os espíritos preferirem dizer que os espíritos foram criados simples e ignorantes, significando que eles não têm defeitos, eles foram criados com tudo necessário para progredir, para virarem espíritos puros. Ou seja, Deus os criou exatamente, perfeitamente adequados para serem o que eles serão, aprenderem, se desenvolverem e virarem espíritos puros ao longo do tempo. Então Deus não deu nenhuma falha ao espírito, não criou o espírito faltando nada, deu a ele todas as condições para que ele evoluísse sozinho, construísse o seu próprio conhecimento, fosse senhor de sua vida, do seu futuro. Então Deus nos fez perfeitamente adequados para isso. Por isso não se deveria usar, e Kardec não usa a expressão que Deus tenha criado os espíritos imperfeitos. Ele usou a expressão, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Simples, contendo tudo aquilo necessário, mas simples, ao mesmo tempo que precisando aprender por si mesmo, com a habilidade de aprender, de crescer e se desenvolver. Perfeitamente capaz de atingir o objetivo pelo qual ele foi criado. Então a gente não diz em Espiritismo que o Espírito foi criado imperfeito, porque senão nós teríamos esse problema
de dizer que ele tem defeito ou que falta a ele alguma coisa. Não falta nada. Deus não errou. Fez o espírito adequadamente capaz para ser o que ele é. Agora vamos falar um pouquinho sobre Jesus, né? Esse espírito que veio à Terra e que até hoje causa grandes revoluções, né? Com a mensagem que ele deixou. Jesus ascendeu a Deus em linha reta, né? E a gente às vezes se questiona como isso é possível, né? Dentro da nossa visão, Então, possível. Os espíritos, quando, junto com Kardec, vão discutir o processo evolutivo dos espíritos, eles dizem que o espírito, quando é criado simples e ignorante, existem basicamente 2 percursos evolutivos que os espíritos seguem. Um percurso que eles usam a expressão em linha reta, é o percurso pelo caminho do bem. Ele é criado simples e ignorante, vai se desenvolvendo passo a passo, vai aprendendo a fazer escolhas, o seu livre-arbítrio vai desenvolvendo aos pouquinhos, a consciência de si mesmo vai se desenvolvendo aos pouquinhos, ele vai aprendendo o que é certo, o que é errado, a fazer escolha. Depois que ele aprende, ele começa a ser responsável pelas suas escolhas. Na hora que ele começa a ser responsável pelas escolhas, tem uns espíritos que escolhem sempre aquilo que está de acordo com o que ele aprendeu. Ele escolhe o caminho que a sua consciência aprova, que é resultado da experiência, do conhecimento dele, aquilo que ele aprendeu ser certo, aquilo que ele aprendeu ser a melhor escolha, a mais adequada para a felicidade dele, para o progresso dele. Então, esses que seguem esse caminho se chamam o caminho do bem. Então, esses, desde o começo, na medida em que foram aprendendo, adquirindo a capacidade de escolha, e depois, quando escolheram sempre fazer o bem. Então, esses teriam seguido em linha reta. Há outros que aprendem o que é certo, o que é errado, desenvolvem a capacidade de escolha, mas começa a escolher contrário àquilo que deveria. Ele tem liberdade para fazer a escolha. A esses que escolhem o que se chama o caminho do mal, ou seja, aquele caminho que não está de acordo com as leis de Deus, ele acaba não seguindo nessa linha reta. Ele escolhe o caminho mais tortuoso, é o caminho das experiências dolorosas, é o caminho das expiações, porque se ele é livre para fazer a escolha, ele não é livre para colher os resultados. Os resultados dependem do que ele fez, ele vai ter que colher esses resultados. Então, se ele escolhe o caminho do egoísmo, da agressividade, do ódio, ele cria problemas que ele vai ter que resolver. Ele vai ter que reparar esses problemas que ele criou, ou o mal que ele praticou. Esse processo de reparar o mal praticado faz com que ele atrase o seu processo evolutivo. Ele acaba demorando mais. Aquele foi mais rápido, o outro demorou mais. Como na escola, né? O aluno que faz a lição de casa, que faz o exercício que o professor mostra, que estuda regularmente, ele vai passando tranquilamente os diversos caminhos. Mas tem aquele aluno rebelde, preguiçoso, que não faz a lição, que não estuda, aí é reprovado, tem que recomeçar de novo, fazer a série de novo, a disciplina de novo. Ele se atrasa no seu processo de evolução dentro da escola. A vida é muito parecida. Aqueles que seguem linha reta, disciplinados, seguindo o caminho, vão mais rápido. E tem outros que se atrasam. Mas como Deus é Pai bondoso, Ele permite cada um ter nova oportunidade. Você pode estudar novamente, apenas a pessoa vai atrasar mais a sua felicidade. Os que não escolheram o caminho em reta também vão chegar no estado de virtude, de felicidade, só vão demorar mais. Mas se demoram mais para ser feliz. E é melhor a gente não demorar não. Quanto mais rápido a gente puder ser feliz, melhor. Essa inclinação do espírito para o bem ou para o mal, dessas escolhas no caminho da retidão, do que dá muitas voltas, que a gente possa dizer assim, isso é fruto da vontade, da escolha individual de cada espírito? Tem que ser, porque se não fosse, você poderia dizer que a culpa pela escolha foi lhe dada por Deus, aí não faria sentido. Se você não escolher o próprio caminho, você não conseguiria explicar por que o indivíduo escolheu o mal, o outro bem. Você teria que culpar Deus. Você teria que dizer, então foi Deus que deu algo diferente para aquele que é bom e deu algo diferente para o que é mal, e o que é mal levou o indivíduo a escolher esse caminho. Então nós culparíamos Deus, seria muito fácil culpar alguém.
Na verdade, Deus nos fez igualmente simples e ignorantes. E nós fomos aprendendo a experiência ao longo do tempo. Na medida em que a gente foi vivendo, adquirindo experiência, aprendendo a escolher, é que a nossa liberdade foi surgindo. As primeiras vidas não foi livre, eu não saí escolhendo na primeira existência, porque eu nem saberia escolher. Então os Espíritos dizem que as primeiras existências do Espírito, ele é dirigido, como um pai faz com uma criança, né? Ele não pergunta para a criança o que ela vai fazer, ele vai dizendo, coma isso, sente assim, faça isso, siga isso. O pai vai traçando o caminho para o bebê, para o recém-nascido, até que quando ele vai aprendendo, ele deixa ele sozinho. E é na hora que a gente é deixado sozinho, que a gente começa a ser responsável pelos atos. E tem uns que, ao serem deixados sozinhos, resolvem, por decisão própria, escolher caminhos equivocados. Deus o permite. Isso é a liberdade. Ele nos fez com uma capacidade de escolha nossa, a partir da experiência adquirida. E cada um escolhe. Quando eu escolho o caminho do mal, eu vou responder por isso. Eu vou ter que refazer o caminho, como eu disse, desse aluno preguiçoso que vai ter que estudar de novo, refazer o caminho. Mas veja, ele só vai escolher não quando ele é criado. É todo um processo de aprender a escolher, de adquirir liberdade de escolha, de adquirir consciência. Não é assim. Na primeira existência, Deus acabou de escolher esse espírito, de criar esse espírito, e ele escolhe. Porque aí você perguntaria, a primeira escolha dele veio de onde? Bom, se ele acabou de ser criado, a primeira escolha teria que ter vindo de Deus. Então a culpa é de Deus, não é assim. Ele não escolhe no começo de sua existência de espírito. Ele é conduzido. Até que ele vai aprendendo, conquistando experiência. Aí a liberdade de escolha vai surgindo passo a passo. Quando a liberdade de escolha surge, é que a gente faz mau uso dela. Aí é que cada um desvia por um caminho, perdendo tempo, atrasando o progresso e a felicidade. E aí vivemos nesse mundo de provas e expiações. Esse tipo de mundo que é a Terra é o mundo desses espíritos que não escolheram em linha reta. Por isso é um planeta em que o corpo se adoece, em que as pessoas morrem com facilidade, em que há violência, há ódio, há todas as emoções ruins. É o mundo dos espíritos imperfeitos que escolheram esta vida equivocada. Esses espíritos que seguiram em linha reta não vivem nesse mundo, não habitam planetas no meio dessas pessoas. Quando vêm ao mundo desses, vêm num tempo curto como exemplo, para numa missão especial, mas não é o habitat regular deles. Eles vivem, como diz Kardec, em mundos felizes, em mundos em que os corpos não têm essa grosseria da matéria, em que não tem ódio, ciúme, inveja, mágoa, raiva, não tem essas emoções ruins. Quando encarnam num planeta como o nosso, é como exemplo, para nos ajudar, mas não é o lugar em que eles deveriam viver, senão não seria impossível você botar uma alma dessa que tem só os sentimentos bons, vivendo para sempre no meio de pessoas violentas, agressivas. É impossível essa convivência. Primeiro que uma pessoa dessa seria destruída num tempo muito curto. Ela não conseguiria conviver muito tempo num ambiente como esse. Então Deus não seria justo se desse o mesmo planeta de provas e expiações como residência para esse tipo de espírito. É residência transitória, ele pode passar por aqui, é lugar de passagem, mas não é o habitat que ele vive regularmente em sua vida de espírito. Você falando, eu estava refletindo, no caso, como a gente é criado simples e ignorante, essa ascensão em linha reta para um espírito simples e ignorante é quase impossível, né? Digamos assim. É mais rara, eu diria. Não é impossível porque, além de colocar na teoria isso, o Kardec dá na Revista Espírita exemplos de espíritos que seguiram esse caminho. Mas os próprios espíritos dizem que isto é mais raro. Essa condição de espírito inferior, qual a importância dela dentro do nosso processo evolutivo? O que Kardec chama de espírito inferior é esse nível de espírito que já escolheu o caminho do mal e vive o caminho do mal. Esse é o espírito inferior. Kardec tem uma classificação dos espíritos em 2 níveis que ele chama os inferiores e os superiores. Os inferiores são esses que escolheram, estão vivendo nesse caminho mal. Os superiores são esses que já abandonaram esse caminho do mal e retornaram para o caminho do bem,
ou que nunca seguiram pelo caminho do mal e sempre foram pelo bem. Então esses são os superiores, então são diferentes dos inferiores. Nós que sentimos inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio, que cultivamos essas emoções ruins, esta é a prova de que nós estamos dentro dessa categoria de espíritos inferiores. E é o que ocorre com a maioria dos habitantes da Terra. São espíritos inferiores. Superiores, quando encarnam aqui, encarnam em missões para servir de exemplo de que existem almas diferentes da gente e que nós um dia poderemos ser como elas, isentas dessas paixões ruins, dos vícios morais, não sentir ciúme, nem inveja, nem mágoa, nem raiva, nem ódio. São esses grandes homens que servem de exemplo para a humanidade, que amam o próximo, que vivem esse amor, que demonstram uma conduta de equilíbrio moral. São exemplos que passam pela Terra, mas que não é a Terra o habitat definitivo desses espíritos. A Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui estão espíritos inferiores como nós. O orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade, né? São os nossos calos, nossos tendões de Aquiles, digamos assim, porque vez ou outra a gente se pega no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Será que existe algum modo da gente conseguir se libertar para assim poder evoluir? Olha, tem que haver. Por quê? Porque se há espíritos que escolheram o caminho do orgulho e do egoísmo, que é o caminho dos espíritos imperfeitos ou inferiores, e que depois foram para o caminho reto, para o caminho dos espíritos bons, então nós temos um fato que prova que é possível abandonar egoísmo e orgulho. Que é possível, porque alguns já conseguiram. Eu digo, basta que um tenha conseguido para que seja possível. Se um conseguiu, é possível conseguir. Claro que não é fácil abandonar o egoísmo e o orgulho. Não é fácil, todo mundo sabe das dificuldades que a gente tem de abandonar esses dois vícios que são chamados pelos filósofos, por Kardec e pelos espíritos, de vícios radicais, que estão na raiz de todos os outros. Se você olha um vício qualquer, lá dentro você vai encontrar a marca do egoísmo e do orgulho. Então, se eles estão em todos os vícios, eles são uma erva daninha difícil de arrancar. Porque você vai arrancando outros vícios e lá no fundo fica aquela semente que você tem que destruir. Claro que um materialista que acha que a vida na Terra é uma vida só, um psicólogo materialista, um filósofo materialista ou um pensador materialista, ele vai dizer que é uma utopia essa história de que você vai ter um ser humano que não vai sentir nem orgulho nem egoísmo. E que ele vai abandonar isso. Claro, se você olha do ponto de vista de uma vida na Terra, uma única vida de 80 anos, 100 anos, é claro que não dá. Não dá para você se livrar de um egoísmo, de um orgulho, vivendo uma existência só. Tem que ser um processo muito mais demorado. Você tem que aprender a pensar no outro antes de pensar em você. A refletir que a sua felicidade só é felicidade legítima se ela acontecer sem prejuízo do outro. Ela não pode acontecer às custas do outro. Você tem que renunciar a benefício do outro. Você tem que aprender a amar o outro sem que esse outro te dê nada. Mesmo que ele te odeie, mesmo que ele seja o seu inimigo, nós temos que conquistar um sentimento de amor por qualquer outra pessoa, independente de quem ela seja ou do que ela faça. Olha como é difícil. A gente ama filho, esposa, amigo, porque nos dão... Olha a garganta. A contrapartida desse amor. É uma espécie de amor-amizade, de amor-troca, né? Em que eu amo quem me ama. Eu trato bem quem me trata bem. Eu dou carinho, afeto a quem me dá carinho, afeto. Mas eu tenho que desenvolver um amor muito mais amplo que esse, em que eu amo um desconhecido que não pode me oferecer nada, que eu me renuncio para ajudá-lo a ser feliz. Então, esse amor que é chamado por especialistas, tanto filósofos quanto pelos espíritos, por Kardec, de amor incondicional, não tem condição para amar. Eu só amo fulano se, não tem se. Você tem que amá-lo, independente de quem ele seja, de onde ele viva, do que ele faça. E isso é um processo longo de mudar o sentimento,
Imagina não sentir ciúme de nada, nem de algo que lhe pertence, nem de uma pessoa, nem de nada. Não sentir inveja, não sentir raiva, não ficar magoado quando você é agredido, ferido, perdoar. Olha, é um processo que demora tempo. Tem materialista que acha que o que eu estou falando é uma utopia, ninguém vai conseguir isso. Porque uma vida de 100 anos é muito pouco. Na verdade, nós precisamos de muitas encarnações para nos livrarmos dessas duas pragas, egoísmo e orgulho. É possível? É, porque alguns já fizeram. Aliás, muitos já fizeram. Bom, bastou um ter feito para provar que é possível. Agora cabe a cada um buscar os meios para isso. A filosofia espírita ajuda quando ela nos dá técnicas, orientações de como vencer o orgulho, de como vencer o egoísmo. Há muitos pensadores, muitas correntes da filosofia, da psicologia, que procuram oferecer estratégias de como o indivíduo enfrentar esses vícios. Você, a hora que colocar como objetivo, eu tenho que acabar com esses vícios, você vai correr atrás do caminho, que podem ser muitos e diferentes. Porque o seu objetivo é eliminar esses vícios do seu coração. Quando você traça o objetivo, o ser humano tem isso. Quando ele botou um objetivo, o homem tem que ir à lua. Ah, deram um jeito de chegar lá. Quando a gente traça um objetivo, a gente dá um jeito de alcançar. Você precisa acreditar que esse objetivo é possível. E vai trabalhar para atingir. Fácil? Não é. Possível, sim. A gente costuma normalmente falar em paixões quando a gente está falando das nossas imperfeições, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, aquele que a gente ainda não consegue se libertar. Mas a gente pode usar esse termo paixões para coisas boas também. Quais seriam essas boas paixões? Na verdade, a paixão é um termo técnico na história da filosofia e um dos grandes filósofos que escreveu um tratado específico sobre as paixões, o livro, inclusive, tem o título As Paixões da Alma, foi René Descartes lá no século XVII. Então, paixão é um termo técnico que Descartes usou para designar certas emoções, certos sentimentos. Então, primeiro, o que seria uma paixão do ponto de vista de Descartes, dos filósofos? Uma paixão é uma emoção, primeiro. Mas nem toda emoção é uma paixão. Então, que tipo de emoção é uma paixão? Aquela emoção que é, de alguma maneira, decorrente da influência do corpo sobre a alma. Lembra, Descartes era espiritualista. Para o materialista, a discussão sobre a paixão certamente será outra. Mas se você pega um pensador espiritualista que acredita na alma, que é o caso de Descartes, a paixão é uma emoção da alma, é a alma que sente, mas é decorrente da ação do corpo sobre ela. Por isso, a palavra passion em francês. Você é passivo. Por exemplo, se eu lhe dou um beliscão, você sente dor. E é comum sentir raiva. Mas mesmo que você não quisesse sentir, a raiva surge em você. Daí a palavra passion, de passividade. Você é passivo, você sente. Eu não queria ficar com raiva, mas fulano me agrediu, a raiva veio. Por isso, paixão. Ela veio em você, não foi você que foi atrás dela. Ela surgiu dentro de você. Você é passivo, você não foi ativo. Não foi você que quis que ela acontecesse, ela aconteceu. Por isso Descartes chama de paixões. E Descartes vai mostrar que as paixões, elas só são ruins quando você tem descontrole sobre elas. Se você tem domínio e controle, se ela é de baixa intensidade, você domina e você controla, ele chama isso de uma boa paixão. A paixão é boa quando você a controla. É má quando você a descontrola. Então, para ele, qualquer paixão que você pegar, se for um baixo nível sob controle, ela é boa. Por exemplo, ele usa a expressão para tristeza, por exemplo. A tristeza, se for de baixo nível e você controla ela, ela é boa. Porque, por exemplo, se você sente uma dor, você corta o dedo, se machuca, é natural que você tenha um certo nível de tristeza que leva você a curar-se, a buscar o tratamento. Você não corta, que alegria, eu cortei. Se você falasse que alegria é o que eu cortei, talvez você não cuidasse do corte.
Então, aquela tristeza de baixo nível que surgiu para levar você a se tratar do corte, ela é boa. Mas se você ficar triste, se entrega para ela, reclama e diz que a vida e começa aquilo a implicar uma conduta equivocada em você, essa tristeza virou uma paixão má, porque você não está controlando ela. Então, Descartes vai dizer, o que é mal numa paixão é o descontrole, quando ela controla você. É boa quando você controla. Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, ele usa uma metáfora muito boa para a gente entender. Ele diz assim, a paixão é como um corcel. Corcel é um cavalo puro sangue. O cavalo puro sangue não é bom nem má. Nem mal. Quando ele vai ser mal? Se você não tiver o controle dele. Você está em cima de um cavalo puro sangue e você não tem a rédea sob controle, ele pode fazer um estrago. Pode levar você a se machucar, pode te jogar no chão. Então, a paixão seria esse corcel, esse cavalo puro sangue. Se você controla e domina, pode fazer muita coisa boa. Se você descontrola, pode fazer coisa má. Então, as paixões boas serão aquelas emoções que você tem domínio sobre elas e que você faz um bom uso dela a benefício de você e dos outros. Por exemplo, a alegria, diz Descartes, é uma paixão. Você fala, mas a alegria é uma paixão boa. Peraí, depende. Se você não tiver controle sobre a alegria, ela pode te atrapalhar em muitas coisas. Ela pode te envolver de tal maneira que você descuida de uma série de atividades, de tarefas que deveria fazer, porque você foi dominado só pela alegria, não percebeu os problemas, as dificuldades. Então a alegria, como paixão, se for controlada, é boa, mas se for descontrolada, é má. Descartes diz a mesma coisa do amor-paixão. O amor-paixão, diferente do amor incondicional de Jesus, que não é uma paixão, é um sentimento puro que não depende de nenhuma influência do corpo. Mas o amor-paixão, se descontrolado, é perigosíssimo. A pessoa fica cega, a pessoa não vê exatamente o que está fazendo. Quantas mães amam os filhos descontroladamente que não deixam eles viver a própria experiência? Que dificultam o crescimento do filho, que quer fazer o papel que cabe ao filho fazer. Que não quer que o filho viva nenhuma experiência difícil. Ela não deixa o indivíduo crescer porque ela tem um amor e paixão excessivo. Então, veja, uma paixão que é boa, a princípio, o amor, amar alguém é algo bom, mas se descontrolado, essa paixão do amor pode causar prejuízo. Aí ela vira uma paixão má. Então, veja a sabedoria. A emoção paixão é boa quando você a controla e a usa para o bem. Ela é má quando você não tem o controle dela e esse descontrole leva para você a fazer o mal. Aí ela é chamada de má paixão. Agora eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho essa relação que a gente tem com os anjos da guarda, os filhos protetores. Os anjos da guarda, eu acho que todos nós na infância aprendemos aquela oração, que era a primeira oração que a gente aprendi, que era para o nosso anjo da guarda, independente das religiões, né, que as religiões também têm essa visão desse espírito que está ali para nos proteger. Na verdade, o que o Espiritismo vai mostrar, e que Kardec teve todo o cuidado de mostrar junto com os espíritos, aquilo que algumas religiões adotavam sem nenhuma justificativa científico-filosófica, Kardec vai demonstrar que essa é uma lei natural. Os espíritos apresentaram para ele uma lei natural importantíssima, que a gente achava que era apenas uma recomendação religiosa. Não, é uma lei natural. É a lei do anjo guardião, do anjo da guarda. Essa lei natural diz o seguinte: todos os espíritos têm um espírito que lhe é superior, que o orienta e o ajuda ao longo de toda a sua caminhada, até que ele não precisasse mais de um orientador, de um guia, que é quando ele chega no estado máximo evolutivo, quando ele vira espírito puro, aí ele não precisa mais. Mas até ele chegar lá é uma lei natural, você não pediu isso. É uma lei natural. Eu não pedi a esse copo para ele cair quando eu largar. É uma lei natural, se eu largar ele vai cair. Deus, diz o Espírito, não consultou a gente para fazer as leis. Ele fez. E uma das leis que ele fez é essa: toda alma, todo espírito tem ligado a si um espírito chamado anjo da guarda, que é um espírito superior a ele, que o ajuda
no seu comportamento, na sua vida, lhe dando orientações e instruções. Daí a importância de aprender a ouvi-lo. E o mecanismo que a gente tem para conversar é a prece, pela oração. E Kardec mostra como pela prece a gente entra em contato com esse espírito para ouvir o seu pensamento dentro do nosso mundo íntimo. A gente aprender a identificar que é o pensamento dele nos orientando. E a seguir essa orientação. Porque é orientação, não é obrigação. O anjo da guarda não pode violar o nosso livre-arbítrio. Não pode nos obrigar a fazer o que a gente não quer. Ele pode despertar em nós a vontade de fazer o bem. Nos ajudar a fazer essa escolha do bem. Mas a escolha é nossa, não é responsabilidade dele. Ele orienta, olha, é melhor isto, não faça isso. Vá por esse caminho, faça essa escolha. Mas a gente tem liberdade para recusar. O que acontece é se você não aceita isso como uma lei natural, você não faz uso dela. Enquanto eu não conheço a lei natural e passo a usá-la, eu não aprendi que é uma lei natural. Vou dar um exemplo. Por que os homens não voavam antes de Santos Dumont? Porque eles não conheciam a lei natural que permitia usar o ar para sustentar a nave. Quando os homens perceberam que a sustentação de uma aeronave estava no próprio ar e aprenderam qual é a lei sobre o ar que permite dar a sustentação, eles inventaram o avião. O avião foi o resultado do conhecimento de uma lei sobre o ar, sobre os chamados fluidos. Como é que eu posso usar o próprio ar para levantar o avião? No momento em que eu conheci essa lei, eu passei a usá-la. E olha os resultados que a gente tem hoje. Nós temos hoje aviões incríveis. Resultado do conhecimento de uma lei natural. O que faz o Espiritismo mostrar que a lei do anjo guardião é uma lei natural. Que eu tenho que aprender a usar. De que maneira, então? Preciso conversar com ele, aprender a dialogar com ele, a ouvir os seus conselhos, as suas orientações. E Kardec vai no item 495 de O Livro dos Espíritos, explicar essa lei, de que maneira você faz contato com o seu anjo de guarda e de como você pode fazer bom uso de uma lei natural. Então veja a beleza do pensamento espírita. Mostrar que essa não era apenas uma proposta de várias religiões, é uma lei natural. As religiões propuseram isso, mesmo que elas não sabiam que isso era uma lei natural, elas acertaram. É uma lei natural que a gente tem que aprender a usar. Então eu digo sempre, você agora sabe que é uma lei. Aprenda a usá-la, porque você só vai ter benefício disso. Quando o homem aprende uma lei natural, ele faz o uso dela, ele ganha em felicidade e em progresso. É o que a gente recomenda que a gente faça. Vamos usar a lei do anjo guardião. E vamos aprender a conversar com eles. Kardec explica isso em O Livro dos Espíritos, nesse item 495. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu não queria encerrar antes que você apresentasse para quem está nos assistindo que ainda não conhece a Kardecpédia, que é esse trabalho que você desenvolveu e vem trabalhando nele aí. Então, que você convidasse os nossos amigos a conhecer e que explicasse o que vem ser esse portal interativo. A Kardecpédia, com esse nome, Kardec, K-A-R-D-E-C, Pédia, de enciclopédia, P-E-D-I-A.com, é um site, kardecpedia.com. A gente aproveitou uma analogia com esse site tão usado pelas pessoas, chamado Wikipédia. A gente criou o Kardecpédia. É um site em que disponibiliza gratuitamente todas as obras de Kardec. Todas as obras que ele publicou, todas as obras que ele leu e comentou, mesmo que ele não escreveu, ele recomendou, ele criticou. A Kardecpédia tenta reunir todo o acervo do que Kardec publicou, leu e comentou. Gratuitamente, basta você entrar no site, estudar ali as obras de Kardec que estão relacionadas entre si. Por exemplo, aqueles que já estão acostumados a estudar Kardec, vão encontrar na Kardecpédia algumas coisas interessantes. Por exemplo, você está estudando uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Por exemplo, vou citar aqui a pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta interessante.
Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta, não. Falta-lhe para isso um sentido. Aí a pessoa, mas o que quer dizer isso? Falta para isso um sentido? Quando a pessoa entra na Kardecpédia, no Livro dos Espíritos, nessa pergunta número 10, ela vai ter abaixo um botão para clicar chamado mostrar itens que estão relacionados com essa pergunta. Ela clica, vai abrir uma outra obra de Kardec, ela clica e vai ter lá um texto de Kardec num outro livro em que ele explica essa pergunta. Então ela vai ver a própria explicação de Kardec à pergunta número 10. E assim vale para muitas questões da obra. Então é Kardec explicando Kardec. Por isso o slogan da Kardecpedia é esse: Kardec explicando Kardec. Ali você só encontra as obras de Kardec. A gente fez esse objetivo, nós estamos focados em Kardec. Claro que tem sites que tratam de outros autores, nosso objetivo foi tratar só de Kardec. Então não vai lá se você quer pesquisar outros autores. Se você quer estudar tudo que Kardec escreveu, vá à Kardecpédia gratuitamente, você não paga nada para usar. Só não é totalmente de graça que você vai ter que pagar a sua conexão pela internet. Né? Isso a gente não pode dar, a gente não pode pagar a conexão da internet para a pessoa. Mas se a pessoa já usa a internet, ela vai acessar gratuitamente o site e poder fazer as pesquisas dentro das obras de Kardec. Ela também pode buscar por temas. Por exemplo, as pessoas que preparam estudos espíritas, que fazem palestras. Eu quero falar, sei lá, sobre a piedade, por exemplo. Ela pode botar lá na lupa de busca do site, onde está a busca, ela pode escrever piedade, que vai achar em todas as obras de Kardec que tratam da piedade. Então a pessoa pode fazer pesquisas sobre temas, pode estudar, quero estudar o perispírito, bota lá perispírito e vai achar tudo sobre o perispírito. Então é um site que foi feito exatamente para facilitar aquele que quer estudar a obra de Kardec, em 4 idiomas: português, francês, inglês e espanhol. E ela pode até comparar a tradução, como Kardec escreveu no original francês, ela está estudando em português, ela está com dúvida na tradução, o Kardecpédia permite abrir os dois textos um ao lado do outro. Você abre em português, abre em francês e compara para ver se você acha que a tradução cometeu algum descuido, tem alguma coisa que você não está entendendo bem. Então você pode comparar português com francês, português com inglês, francês com espanhol, e você escolhe então de que maneira você quer estudar a obra de Kardec nesses 4 idiomas. Uma ferramenta maravilhosa, principalmente quem está começando, que às vezes não entende bem o funcionamento, então fica aí a dica para que vocês acessem a Kardecpédia e possam aproveitar, né, de todas essas ferramentas para o estudo das obras. A gente finaliza por aqui, agradecendo demais a sua participação. Eu sei que você já teve um seminário, uma palestra e agora uma entrevista, eu vou deixar descansar. Mas eu espero que você volte em breve para a Paraíba, para a gente poder aproveitar mais um pouquinho do seu trabalho. Eu só tenho que agradecer a vocês que nos acompanham, que estão estudando conosco a obra de Kardec, e a vocês que promovem esse tipo de atividade, de eventos, fazendo com que Kardec possa ser alcançado por pessoas na maior parte dos lugares. Esse é o nosso objetivo, levar Kardec para o mundo, para que as pessoas possam conhecer o Espiritismo. Então nós só temos que agradecer a vocês pelo trabalho bonito que vocês fazem, parabenizá-los por isso, e vamos juntos estudar Espiritismo, porque o Espiritismo, para quem estuda, sabe o quanto é importante para nos ajudar a sermos mais felizes. Que esse é o objetivo. Estudar uma ciência, uma filosofia como o Espiritismo que nos ajuda a sermos mais felizes. Não tem coisa melhor do que isso, né? Estudar para ser mais feliz. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, que vão nos assistir pelo YouTube. E nosso próximo encontro, no próximo sábado, às 16 horas, horário local. Até lá!